Olá pessoal, me chamo Arthur Alentejo, sou desenvolvedor back-end sênior no C6 Bank e atuo no time de IA. Hoje estou aqui para a gente falar um pouco sobre a revolução da inteligência artificial no mercado financeiro. Contaremos um pouco da história da inteligência artificial até a chegada das LLMs e falaremos de alguns use cases da IA no mercado financeiro e também sobre o futuro e os desafios que essa tecnologia enfrenta. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta: você confiaria o seu dinheiro a um robô? Muita gente tem uma certa aversão a essa ideia, um certo medo, mas a verdade é que isso já acontece hoje no mercado financeiro. Boa parte das transações que são feitas na bolsa são através de algoritmos automatizados de inteligência artificial, conhecidos como High Frequency Trading. É uma abordagem algorítmica que utiliza um processamento em alta velocidade para executar ordens em frações de segundo. Essa rápida execução permite que investidores lucrem em cima de pequenas variações de preço, algoritmos que são feitos para observar diferenças de preço e tendências de preço no mercado e conseguem entender pequenos ganhos que eles podem ter comprando e vendendo nas horas certas. Estima-se que 60% do mercado hoje seja feito através de algoritmos de compra de alta frequência. No Brasil, essa participação ainda é pequena, por volta do 35%, mas vem crescendo bastante. A expectativa é que esse mercado, até 2033, ocupe 21 bilhões do mercado de ações mundial. Agora vamos falar sobre o crescimento exponencial da IA. A inteligência artificial está transformando a forma como interagimos com a tecnologia. O que antes era apenas um conceito teórico restrito a pesquisas acadêmicas e laboratórios, hoje está presente em diversas áreas de nossa vida, desde assistentes virtuais a sistemas complexos que tomam decisões financeiras. E esse crescimento acelerado da IA tem três principais fatores: aumento da capacidade computacional, avanço dos algoritmos de aprendizado de máquina e a explosão de dados disponíveis no mercado, que são o novo petróleo. Com a digitalização de todos os processos hoje presentes no mundo, a quantidade de dados disponíveis para serem acessados de forma rápida explodiu exponencialmente. E com isso facilitou o treinamento de sistemas de aprendizado de máquina. Falando sobre o surgimento da IA, nos anos 40 e 50, avanços da computação e neurociência começaram a inspirar alguns cientistas a entender: será que a máquina conseguiria reproduzir o conhecimento humano? O famoso matemático Alan Turing já tinha pensado que a máquina poderia exibir comportamento inteligente e indistinguível do humano. Pensando nisso, ele desenvolveu o teste de Turing, que é um experimento para determinar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente ou não. Porém, até 1956, os estudos sobre inteligência artificial eram dispersos e não tinham campo formalmente estruturado. Até a conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos, em 1956, não se tinha o termo inteligência artificial sendo usado no mercado. Durante essa conferência, cientistas propuseram que todo aspecto e qualquer característica da inteligência podem, em princípio, ser descritos com tanta precisão que uma máquina poderia ser feita para simulá-los. E daí surgiu o campo da inteligência artificial, um campo que focava em tentar descrever o aprendizado humano de forma que máquinas conseguissem reproduzir. O segundo grande marco da história da inteligência artificial está relacionado ao surgimento das redes neurais e o primeiro retrocesso da área, conhecido como o inverno da IA. Esse período é fundamental para entender os problemas enfrentados pela IA e como sua evolução foi interrompida por décadas antes de um ressurgimento. Nos anos 50 e 60, pesquisadores começaram a se inspirar no funcionamento do cérebro humano para criar algoritmos capazes de aprender com dados. Esse movimento levou a desenvolvimentos do primeiro modelo computacional que imitavam neurônios biológicos. O Perceptron, lançado em 58, é o primeiro modelo de rede neural. O cientista Franklin Roosevelt apresentou o Perceptron como um modelo matemático no conceito de neurônios artificiais. O Perceptron foi projetado para aprender com padrões por meio de ajustes de peso, simulando aprendizado humano. Esse sistema foi considerado revolucionário à época, pois conseguia realizar tarefas simples de classificação de dados. A comunidade científica ficou extremamente empolgada, esperava-se que as redes neurais pudessem resolver problemas computacionais e o governo dos Estados Unidos, através do projeto DARPA, investiu pesado nas pesquisas de IA, acreditando que essas máquinas poderiam superar os humanos em diversas tarefas. A crise veio com o livro Perceptron. A euforia em torno das redes neurais sofreu um grande choque em 1969, quando cientistas Mark Minsky e Simon Papert publicaram o livro Perceptrons. Nesse livro, demonstraram matematicamente que o Perceptron tinha
limitações severas, sendo incapazes de realizar problemas matemáticos como a função XOR, de exclusivo OR. Em termos simples, o Perceptron não conseguia aprender padrões não lineares, limitando seu uso a tarefas muito simples. Essa descoberta teve 3 grandes consequências negativas: cortes de investimentos, grandes governos e empresas deixaram de investir em IA, pois acreditavam que esse campo não daria frutos nem tão cedo. Durante esse tempo, pesquisadores passaram a focar em outras abordagens, como sistemas especialistas, mas a área de aprendizado de máquina ficou praticamente estagnada. O terceiro grande marco na evolução da inteligência artificial ocorreu a partir de 2010, com o avanço do aprendizado profundo, conhecido como Deep Learning. O crescimento exponencial da disponibilidade de dados, Big Data, esse período marcou o renascimento da IA, tornando altamente eficiente e aplicável em diversos setores, incluindo o mercado financeiro. Os anos de 2010 foram marcados pelo renascimento da IA, maior capacidade computacional, disponibilidade massiva de dados e avanços matemáticos. Essa evolução teve um grande impacto no mercado financeiro. Com o sucesso do Deep Learning, a IA começou a ser aplicada em diversas áreas, como processamento de linguagem natural, a IA começou a entender textos e interagir com humanos, visão computacional, reconhecimento facial, diagnósticos médicos e automação industrial, e o mercado financeiro começou a usar IA para previsão de mercado, detecção de fraude ou algoritmos de trading, algoritmos de negociação de ações. Big Data foi crucial para esse processo, pois permitiu que esses modelos aprendessem com enormes quantidades de informações. Os últimos anos foram marcados pelas chegadas das LLMs, ou modelos de linguagem de larga escala, como o GPT, o Gemini ou o Llama. São modelos de inteligência artificiais que permitem que máquinas compreendam e geram textos sofisticados de forma sem precedentes na história da inteligência artificial. Esses modelos demonstram a capacidade de processar grandes volumes de informação, interpretar a linguagem natural e produzir respostas coerentes e criativas em tempo real. As LLMs estão transformando setores como educação, atendimento ao cliente, programação e finanças, tornando a IA mais acessível e integrada ao dia a dia. Sua evolução continua prometendo novas aplicações, desde assistentes virtuais avançados até sistemas de tomada de decisão autônomos. A chegada das LLMs não apenas impulsionou o desenvolvimento da IA, mas também levantou debates éticos sobre viés de algoritmos e regulamentação de dados, temas que se tornaram cruciais para o futuro dessa tecnologia. Agora que já entendemos a evolução da inteligência artificial, vamos aprofundar um pouco mais em um dos avanços mais impactantes dos últimos anos: os modelos de linguagem de larga escala, ou simplesmente LLMs. Os LLMs são sistemas de inteligência artificial treinados para interpretar e gerar texto de forma incrivelmente natural. Eles funcionam como grandes redes neurais que analisam padrões linguísticos e fazem previsões de palavras com base em probabilidades. Isso significa que quando você dá um comando ou interage com um modelo como o ChatGPT, ele não está apenas repetindo informações, mas sim calculando a melhor sequência de palavras para responder da forma mais coerente possível. Mas o que torna as LLMs tão poderosas? Além de lidarem com enorme quantidade de dados, eles são baseados em arquiteturas chamadas Transformers, que permite que o modelo entenda e gere textos com contexto. Isso significa que eles podem escrever artigos, programar códigos, responder perguntas complexas e até mesmo ajudar em tarefas criativas, como redação ou brainstorming de ideias. Aqui temos um exemplo de uma interação com o ChatGPT, onde a gente pode perguntar, por exemplo, uma receita de um brigadeiro e ele é capaz, com base no contexto e a gama de dados com que ele é treinado, responder de forma coerente à pergunta que foi feita. Mas como as LLMs são criadas? O primeiro passo é coletar uma grande quantidade de textos, como livros, artigos, sites. Esses textos passam por uma filtragem para garantir que sejam de qualidade e não tenham informações inadequadas. Depois disso, o modelo aprende de forma parecida com o ser humano, aprende a escrever, ele observa exemplos e tenta prever qual será a próxima palavra de um texto. Esse processo se repete trilhões de vezes até que o modelo consiga formar palavras completas e coerentes. Depois do pré-treinamento, os modelos passam por um ajuste fino, ou fine-tuning, onde são refinados com dados específicos para melhorar sua precisão em determinadas tarefas. Esse processo permite que a LLM entenda melhor as diferentes aplicações como atendimento ao cliente e análise financeira. Além disso, técnicas como aprendizado por reforço com feedback humano são usadas para alinhar a resposta do modelo com valores desejados, garantindo que sejam mais úteis, educados e seguros. Isso é feito com a ajuda de avaliadores humanos que classificam as respostas da IA, ajudando a entender quais são as melhores interações.
Agora que entendemos como modelos de linguagem são treinados, precisamos falar sobre a principal forma de interação com eles, os prompts. Prompt nada mais é do que um texto que fornecemos ao modelo esperando obter uma resposta. Prompt é a palavra-chave para extrair o melhor dos modelos de linguagem. A qualidade de uma resposta da LM depende diretamente da qualidade do prompt que fornecemos. Se formos muito vagos, podemos gerar uma resposta genérica, mas se formos claros e detalhados, a resposta será mais útil e mais precisa. Algumas dicas que temos aqui na geração de prompts seja específico. Evite perguntas genéricas. Quanto mais detalhes você fornecer, mais precisa será a resposta. Dê contexto. Explique a situação ou o objetivo da pergunta para que o modelo compreenda melhor o que você deseja. Defina o formato de forma desejada. Identifique se você quer um resumo, uma lista, uma explicação detalhada ou um passo a passo. Isso ajuda a obter exatamente o que você precisa quando você descreve para o modelo como você espera que essa resposta seja feita. Vamos pegar aqui um exemplo clássico. Imagina que a gente está estudando sobre a Revolução Industrial. Eu posso chegar para o modelo e perguntar: explique a Revolução Industrial. O modelo vai responder com um resumo muito básico e sem detalhes específicos, porque minha pergunta foi muito aberta. Agora, se eu reformulo minha pergunta para algo mais direcionado como: explique a Revolução Industrial, destacando suas causas, impactos econômicos e sociais e forneça um resumo de até 100 palavras. A resposta será muito mais estruturada e relevante. Aqui deixamos claro o que queremos, como queremos, o nível de detalhe, ou seja, um bom prompt é específico, fornece contexto e define o formato de resposta. Agora vamos falar sobre os casos de uso da IA no mercado financeiro. O setor financeiro tem sido um dos maiores beneficiados pelo avanço da inteligência artificial. Um dos grandes motivos é que hoje em dia essa tecnologia ainda é relativamente cara e poucos setores estão dispostos a fazer investimentos na magnitude necessária para conseguir utilizar a IA no seu dia a dia. O principal setor que mais o utiliza é o mercado financeiro. Vamos ver hoje 4 aplicações chaves que já estão transformando a forma como bancos, investidores e empresas operam no dia a dia. O primeiro deles é a análise de sentimentos do mercado. Grandes atores do mercado, como bancos, empresas e grandes casas de investimento, utilizam IA para fazer uma varredura de tudo que tem sido falado da economia nos dias atuais, seja em notícias, em redes sociais, ou em relatórios financeiros. Eles usam isso para identificar tendências do mercado. Imagina que uma empresa recebe muitas menções negativas. Inevitavelmente, essas menções negativas vão se refletir nas ações. Mas antes mesmo que isso aconteça, esses sistemas de IA percebem essa tendência negativa do mercado, uma tendência pessimista em relação a empresas ou governos, e já tomam decisões ou auxiliam investidores a tomarem decisões em cima disso. Grandes gestores de fundo usam o LLM para antecipar movimentações de ações com base no humor do mercado. Outro grande caso de uso é a geração automática de relatórios e insights no mercado financeiro. A produção de relatórios detalhados sobre investimentos, risco e desempenho financeiro pode ser extremamente demorada. Com IA, permite que geramos relatórios de forma mais automatizada e mais rápidas, praticamente em tempo real para os clientes dessas grandes instituições financeiras. Imagina que a gente tem grande quantidade de dados no mercado hoje disponível e antes você precisava de um ser humano analisando essas informações e gerando boletins financeiros para os seus clientes, para os seus investidores. E hoje, com o auxílio da IA, você consegue compilar esses dados e gerar relatórios escritos como se fossem por um humano, de forma automatizada e quase em tempo real. Temos também automações de ganho de eficiência operacional. Além de relatórios, a IA também é usada para automatizar tarefas operacionais no setor financeiro. Isso inclui análise de contratos, validação de documentos, preenchimento de formulários ou até auditorias, reduzindo ou acelerando processos que antes eram manuais. Imagina que para abrir uma conta de banco, que para enviar um documento de compra, muitos desses documentos precisam ser analisados por um humano, precisam ser validados por um humano antes de serem levados em consideração em diversos fluxos burocráticos. Hoje, com a ajuda da IA, você consegue analisar muito mais rapidamente esses documentos e extrair informações necessárias sobre esses documentos, como, por exemplo, prazos, valores e informações relevantes sobre atores do contrato de forma automatizada. Isso traz um ganho operacional muito grande, o que antes você precisava de uma equipe de 30 humanos que perdiam em torno de 1 hora e meia analisando cada contrato. Hoje a IA consegue reduzir isso a 5 minutos
essa análise e ajudar esses setores financeiros a tomar decisões mais rápidas. E tem também o atendimento inteligente, que é o use case mais utilizado no mercado hoje em dia, que são chatbots financeiros que vêm tornando cada vez mais sofisticados. Com a ajuda das LLMs, eles conseguem entender melhor as dúvidas dos clientes, oferecer recomendações personalizadas e até operações simples, como transferências, consulta de saldos, tudo isso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, trazendo grande redução de custos e aumento de eficiência do suporte ao cliente. Esses 4 casos de uso são os principais que eu trouxe aqui para listar, mas não são os únicos. Todo dia, diversas empresas, diversos grupos de investimento, diversos atores solitários no mercado vão descobrindo formas diferentes de utilizar a IA para acelerar e para trazer ganhos de produtividade no mercado financeiro. Agora vamos falar sobre o futuro da IA no mercado financeiro. Falamos um pouco sobre o impacto da IA no mercado financeiro, suas aplicações e desafios, mas o que podemos esperar para o futuro? Os próximos desafios e avanços da IA envolvem a regulação e segurança de dados. À medida que a IA vai se tornando mais presente no setor financeiro, as regulamentações precisarão evoluir para garantir que o uso seja alinhado com as normas de privacidade e segurança. E os bancos das instituições precisarão equilibrar a inovação com a conformidade regulatória. Lembrando que a IA precisa ser treinada com diversas quantidades de dados, não só pré-treinada, como os ajustes finos que mencionamos mais cedo, precisam ser feitos continuamente com diversas quantidades de dados. Modelos especialistas, como os modelos voltados para o mercado financeiro, são treinados constantemente com dados do mercado financeiro, inclusive dados de clientes, para tentar entender como os clientes, como os investidores se comportam no mercado. Esses dados precisam ser altamente regulados para impedir que não haja um vazamento de dados pessoais ou um mau uso de dados proprietários. Um outro grande desafio da IA é a dependência de dados de qualidade. Para que a IA continue sendo útil e precisa, os modelos precisarão de acesso a dados cada vez mais atualizados e confiáveis. Isso impulsionará novas tecnologias pela curadoria, processamento e análise de grandes volumes de dados em tempos reais. Um dos grandes problemas da IA é a possibilidade de viés. Dependendo de quais dados você usa para treinar essa IA, é capaz de você gerar vieses no que a IA pode gerar futuramente de dados. Então, para garantir que você não tenha viés, para garantir que você não tenha uma contaminação nos dados gerados pela essa inteligência artificial, você precisa garantir no início que os dados que você tem usado para treinar essa inteligência artificial são de qualidade e são úteis e precisos. E um dos grandes desafios da evolução da IA é a infraestrutura computacional. A execução de modelos cada vez mais avançados requer um grande poder computacional. O futuro da IA dependerá de soluções mais eficientes em termos de hardware e consumo de energia, tornando esse uso desses modelos mais acessível e sustentável. Hoje, para treinar um modelo de IA grande como o GPT ou o Gemini, você precisa de horas e horas de um computador muito potente que consome muita energia ligado e num alto ritmo de processamento. Esse gasto de energia é uma das grandes preocupações para como podemos escalar, como podemos desenvolver um modelo 10 vezes maior do que o GPT, por exemplo, se a gente tem um gasto de energia muito alto para desenvolver o GPT, já que temos hoje. Não só isso, como a alimentação de hardware. Esses modelos rodam em cima de GPUs, que são placas gráficas, que hoje em dia, além de termos poucos fabricantes no mercado, temos um hardware limitado em questão de potência. Não conseguimos ir muito além do que temos hoje, e para isso precisaremos de diversas evoluções no mercado de hardware para que possamos treinar modelos cada vez mais potentes. Esses 3 são os principais desafios que eu escolhi listar aqui para a evolução da IA, mas a evolução da IA também passa por diversos desafios que são discussões éticas sobre o seu uso e os dados que são usados para o seu treinamento, discussões políticas sobre os atores do mercado que hoje produzem IA e disputas entre diferentes governos do mundo hoje que detêm controle de algumas tecnologias, sejam de criações de GPUs, que são o hardware utilizado para treinar uma inteligência artificial, como, por exemplo, o investimento estatal em algumas empresas estratégicas do mercado. Então, para os próximos anos, podemos esperar um crescimento muito grande da inteligência artificial, mas sempre de olho nesses principais fatores para entendermos o quanto a inteligência artificial pode evoluir e o que
acelera ou atrasa sua evolução. A IA está revolucionando o mercado financeiro, mas seu futuro dependerá da evolução regulatória, da melhoria da qualidade dos dados e na evolução da infraestrutura. Empresas que conseguirem acompanhar essas mudanças terão uma vantagem competitiva significativa e estamos apenas no começo dessa transformação. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje abordamos o impacto da IA no mercado financeiro, a evolução da inteligência artificial e o surgimento dos modelos de linguagem de larga escala que têm revolucionado todo esse mercado. A aula de hoje é apenas uma introdução. Temos diversas outras aulas e diversos outros professores que vão abordar temas mais complexos ou temas de diferentes perspectivas sobre o mercado financeiro e sobre a inteligência artificial. Fica aí, procura mais sobre os outros cursos. Se quiserem se conectar, fazer alguma pergunta, falar mais sobre o assunto, estou sempre disponível no LinkedIn. Podem me adicionar, aqui está o QR Code para o meu perfil. E me adicionem, entre em contato, vamos conversar, vamos debater e vamos elevar discussões sobre a inteligência artificial no mercado financeiro.